Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Quando Jesus reencarna na Terra, deixando momentaneamente a governança do planeta, seus objetivos não eram apenas fundar mais uma escola religiosa, embora o seu coração soubesse que isso seria uma consequência e que haveriam grupamentos estudando os seus ensinamentos. Mas o objetivo principal foi a regeneração do mundo, começando pelo nosso mundo íntimo. Quando nós lemos o Evangelho de Jesus, os fatos que aí foram narrados, os eventos que estiveram há mais de 2000 anos atrás, quando nós lemos no Evangelho as pessoas que procuravam Jesus, o seu poder curador, as suas palavras de conforto, nós percebemos também que haviam muitos que criaram sérios obstáculos para a propagação da mensagem de Jesus. Grandes adversários que tentavam de todas as formas trazer dificuldades para essa sua missão. O nome que você assina, quem você é, aonde você nasceu, a família na qual você se vincula, o corpo que ora te reveste, são breves instantes da nossa história espiritual. Todos os fatos do Evangelho estão dentro de nós. Se nós nos analisarmos e verificarmos os nossos vícios, os nossos defeitos, os nossos impulsos, os nossos sentimentos, nós vamos perceber que no mais profundo da nossa consciência existem muitas individualidades que foram animadas pelo nosso espírito em reencarnações passadas. Dentro de nós existem várias personalidades. E essas personalidades se insinuam ainda na nossa vida. Estão arquivadas na nossa consciência profunda. Mas muitas vezes elas se fazem presentes e nos conduzem na nossa vida. É como diz o Espírito Palminha: o passado está cada vez mais presente no nosso presente. E se nós, hoje, ainda não alcançamos uma grandeza espiritual, imagine como éramos há várias reencarnações atrás. Quantos equívocos, quantos erros,
Quantas personalidades que nós animamos, que tiveram os mais variados comportamentos e sentimentos, mas que encontram-se no nosso interior. E muitas vezes, como eu disse, se manifestam e nos conduzem nesta vida. Desta forma, então, analisando as nossas falhas, vícios, defeitos, e como nós agimos no mundo, nós vamos perceber que dentro de cada um de nós existe um rei Herodes disposto a matar. Que dentro de cada um de nós existem inúmeros soldados romanos dispostos a ferir para conseguir os seus objetivos. Que dentro de nós abrigamos ainda um Simão Pedro, vacilante, que crê, mas desconfia. Que dentro de nós também há um Judas. Que dentro de nós há um inimigo, alguém que nós animamos na outra vida, que faz de tudo para impedir os nossos anseios de crescimento espiritual. Então, toda a obra do Evangelho, tudo o que nós lemos no Evangelho, são forças vivas que estão dentro de nós. Inclusive o Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, há uma mensagem do Espírito de Verdade que diz: no silêncio dos vossos pensamentos, eu, o divino jardineiro, cultivo as vossas almas. Então temos o Cristo também dentro de nós. É como diz Emmanuel, a obra do Evangelho no nosso coração está sendo muito lenta. Ela está sendo feita passo a passo, coração a coração. Se nós analisarmos o cenário mundial, o cenário político e econômico do nosso país, nós seremos levados a grandes decepções, a grandes frustrações, dando-nos a impressão de que aqui tudo está perdido. Mas nós temos que refletir que daqui muitas almas, a luz do Evangelho já se fez nos seus corações. A obra do Evangelho já se fez no coração do Espírito que animou Padre Anchieta, em Fabiano de Cristo. A obra do Evangelho já se realizou naquele soldado romano de nome Longinus, que transpassou o peito do Cristo com uma espada, vindo posteriormente reencarnar como Dom Pedro II. A obra do Evangelho já se realizou no coração de Dr. Bezerra de Menezes, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de Eurípides Barçanufo, de Chico Xavier e tantos outros. A pergunta é, não ainda quantos corações que faltam, mas a pergunta que nos cabe é:
quando a obra do Evangelho far-se-á no nosso coração. Quando nós o permitiremos. A obra do Evangelho nos pede urgência. Nós já perdemos muito tempo em reencarnações pregressas. Não demos tanta importância ao Evangelho. Não demos tanta importância aos ensinamentos que Jesus nele trazia. Mas o momento, como diz a espiritualidade, nos pede uma urgência, inclusive com prioridade, sobre as aquisições dos bens da inteligência. Nestes momentos em que o nosso planeta, ainda em campo de provas e expiações, começa lentamente a caminhar para um status espiritual mais elevado de planeta regenerador, aonde as oportunidades começam a serem mais difíceis. Desprestigiar o Evangelho vai nos custar graves consequências que teremos que responder. Se nós um dia pretendemos, ao reencarnarmos, voltarmos a este planeta como planeta regenerador, temos que nos apressar para que a obra do Evangelho comece a se fazer mais profunda no nosso coração. Por que você sofre o que você está sofrendo? Por que você passa a situação que você está vivenciando agora? Por que a dor muitas vezes se manifesta na sua vida? Por que a enfermidade, vez por outra, vem lhe fazer visitas? Por que as vicissitudes, as desilusões, as dificuldades, os traumas, as frustrações? Porque nós não temos permitido, ao longo desse tempo, que a obra do Evangelho se faça no nosso coração. E quanto mais nós nos distanciamos desse trabalho, mais estaremos trilhando pelos caminhos da dor. Por que que está havendo reencarnações sempre reparadoras? Nós reencarnamos, desencarnamos, voltamos a reencarnar, voltamos a desencarnar. Então estamos nesse ciclo de ida e vinda com pouco proveito. Estamos vindo, se nós repararmos, mais para corrigir coisas, mais para resgatar, mais para arrumar aquilo que nós desfizemos. E às vezes retornamos ao plano espiritual mais endividados ainda, aonde nós deveríamos estar começando a vir, pelo menos como missionários. A espiritualidade já alerta que nós deveríamos estar num patamar maior de aquisições espirituais. Por isso, os bons espíritos estão procurando de todas as formas nos alertar, nos orientar, enquanto é tempo.
Por que você convive na família que você se vincula? Por que você tem os pais que você tem? Por que você tem os filhos que você tem? Por que você atua em determinada profissão que você escolheu? Porque muitas pessoas na sociedade, a vida te traz para elas. Evidentemente que muitas das nossas relações, sejam familiares ou da sociedade, nós temos ligações de amor, que foram trabalhadas, que foram construídas em vidas passadas. Mas uma percentagem elevadíssima, nós nos ligamos pelo resgate, pela reparação. Então, se existe resgate, se existe reparação, é que faltou amor. E que se faltou amor, faltou a obra do Evangelho no nosso coração. E nós, às vezes, o blindamos, porque muitas vezes os nossos interesses se prendem, principalmente em tudo aquilo que a matéria nos fascina. Dirigimos as nossas atenções nas aquisições materiais e desleixamos quanto às reais conquistas do nosso espírito. Por isso, diz o espírito de Sheila, a dor, ela ainda não nos vai abandonar. A dor ainda vai permanecer um bom tempo conosco, devido à nossa lentidão, indisposição de abrirmos o nosso coração para que a obra do Evangelho aí se faça. Então nós normalmente estamos sendo tangidos pela dor para reencontrar a linha do equilíbrio que nós nos desajustamos. Então o Evangelho está aí para nos mostrar o caminho. Quando Kardec, na codificação do Livro dos Espíritos, pergunta aos nobres benfeitores qual é o maior modelo que o Pai nos enviou. E eles respondem: Jesus. Então Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso guia. E quem é o guia? É aquele que já percorreu todos os caminhos, que conhece todos os caminhos que ainda nós não percorremos e que temos que percorrer. Então nós não podemos mais também alegar falta de conhecimento. Nunca como antes a espiritualidade tem se manifestado de uma forma constante para nos chamar a atenção. Percebam quantas obras espíritas que elevados benfeitores vêm nos trazer, nos mostrando caminhos, nos orientando. Percebam o quanto que as próprias novelas de televisão começam a embutir condições espíritas. Quantas peças teatrais
baseadas em fatos da doutrina espírita? Será que é por acaso? Estão procurando nos chamar a atenção para que nós não nos percamos no caminho. Se nós perguntarmos a um muçulmano onde estão escritas as leis de Deus, ele vai dizer no Alcorão. Se nós perguntarmos aos judeus aonde estão escritas as leis de Deus, na Torá. Se perguntarmos aos católicos aonde estão escritas as leis de Deus, na Bíblia. Mas vamos refletir. Será que leis imutáveis, eternas, justas, leis que mantêm um equilíbrio em todo esse universo, elas estão restringidas a um papel? A um livro? É só ali que essas leis estão restringidas? Não seria muito pouco? Então, mais uma vez, Kardec questiona a esses espíritos superiores: aonde estão gravadas as leis de Deus? E eles respondem: na tua consciência. Não em livros, nada de papel, mas na nossa consciência. Nós, quando começamos a nossa jornada evolutiva, nós herdamos o DNA divino e temos estruturado dentro de nós o anjo que um dia seremos. Nós temos estruturado dentro de nós a luz que um dia estaremos irradiando. Porque na nossa consciência estão estas leis divinas, como sementes que aguardam o tempo propício para crescer e para frutificar, que vai se fazendo nas sucessivas reencarnações. E foi por isso que Jesus já nos dizia: vós sois luzes. Mas deixava uma observação: faça brilhar a vossa luz, exteriorize a sua luz. E nós vamos exteriorizá-las. Nós seremos sim luzes e vamos irradiar quando nós permitirmos que a obra do Evangelho se faça no nosso coração. Vamos até dar um exemplo. O filósofo Sócrates, ele também era um escultor. E certo dia o prefeito de Atenas recebe um bloco bruto de mármore e chama Sócrates e lhe pede para que ele pudesse fazer uma escultura naquele bloco. E Sócrates aceita e fala: enquanto eu estiver trabalhando, eu quero que todo o meu trabalho esteja vedado, só mostrar às pessoas depois de pronto. E assim foi feito. Passou um tempo trabalhando naquele bloco de mármore que não tinha nenhuma beleza, era uma pedra bruta, um bloco bruto. E naquele dia, na inauguração, quando tiraram os panos, surgiu a escultura
primorosa, algo maravilhoso. E o prefeito de Atenas pergunta a Sócrates que aquilo deve ter dado para ele um trabalho muito grande, tal a genialidade daquela obra. Ele falou: mas eu não fiz nada. A escultura aí já estava. O que eu fiz foi tirar os excessos. E às vezes também é conosco assim. Somos aquele bloco de mármore, onde aquela escultura perfeita já está esculpida dentro de nós. Falta tirar o excesso para que ela apareça. O excesso de prepotência, o excesso de arrogância, o excesso de egoísmo e de vaidade, de ciúmes, de falsidade, de mentiras. Então, nós temos esse potencial, mas que só pode emergir quando o Evangelho fizer a sua obra. Hoje em dia nós vamos vendo o progresso do mundo. O mundo progride de uma forma vertiginosa. O homem já sonda o universo. O homem já desceu na Lua. Já conhece os movimentos do universo. A tecnologia, a cada dia, dá um passo gigantesco em aperfeiçoamento. Algo novo hoje e amanhã já é obsoleto. Então ela progride rapidamente. A ciência rapidamente vem resolvendo os intricados problemas, solucionando necessidades e situações de cada um de nós. De uma forma rápida, os cientistas vêm descobrindo medicações novas no combate às mais variadas doenças. As técnicas cirúrgicas cada vez mais encontram condições renovadas. Então o mundo caminha de uma forma rápida. Mas e o mundo interior? Por que que o mundo interior não acompanha esse mesmo ritmo? Por que o mundo interior por vezes permanece ocioso e lento? O homem já decifrou o universo, mas ele é uma incógnita para si mesmo. Não sabe de onde vem, o que aqui faz e para onde vai. Conhece tudo ao seu redor, mas quase nada do seu interior. E são essas circunstâncias que vêm trazendo dificuldades para um crescimento espiritual. São essas circunstâncias que nos vêm imantando as leis da causa e do efeito. Então nós passamos por momentos de uma necessidade de refletir mais o Evangelho. O Evangelho não pode mais tornar-se apenas um livro de cabeceira. Não pode ser apenas um livro para o culto do Evangelho do lar. Não pode ser simplesmente um livro para a abertura de trabalhos espíritas. Mas deve ser um rumo, deve ser uma norma de conduta
na nossa vida. A obra do Evangelho, como eu disse, tem que se fazer no nosso coração. A doutrina espírita, ela se faz. E muitas vezes nós nos dizemos espíritas, nós permitimos que o espiritismo atue sempre no lado exterior nosso. Vinculamos-nos aos trabalhos de uma casa espírita, lemos as obras espíritas, frequentamos reuniões espíritas, mas o que isso nos traz ao mundo interior? O que tudo isso nos provocou uma condição melhor? Espíritos melhores. Então, a doutrina tem feito muito de forma exterior, mas ainda precisa penetrar mais amplamente no nosso interior. Nós temos uma visão equivocada. Sem perceber, as pessoas vivem um mundo de ilusão. Nós temos o nosso corpo físico, que merece de nós todo respeito e todo amor. Porque é por este corpo que o nosso espírito realiza as suas experiências necessárias. Então devemos fazer o melhor pelo nosso corpo, respeitá-lo, respeitar os seus limites. E dentro desses cuidados, nós procuramos dar o melhor alimento. Ninguém vai querer ingerir comida estragada, comida intoxicada. Nós damos o melhor alimento. Nós damos para a saúde do corpo as atividades físicas. Por vezes, nós queremos embelezar o corpo e faz-se através de cirurgias plásticas. Então temos sim que amar e respeitar esse corpo, porque ele não é nosso. Muitas pessoas se equivocam e dizem: o corpo é meu e eu faço o que eu quero. Mentira. O corpo não é nosso, mas é um empréstimo que a natureza nos dá. Porque nada aquilo que nós não podemos levar para a vida espiritual não é nosso. E ao partirmos para a espiritualidade, o corpo aqui fica. Então temos obrigação de restituí-lo à natureza, com os cuidados devidos. Então damos todo o cuidado e atenção àquilo que é passageiro, que é perecível, que é transitório. E acabamos de não atender aquilo que é imortal, que é eterno, que é o nosso corpo espiritual. Nós damos bons alimentos para o corpo físico, mas por que nós damos alimentos intoxicados para o corpo espiritual? Alimentos da raiva, do ódio, do rancor, da mágoa, do desejo de vingança. Para o corpo físico nós fazemos tudo, e para o corpo espiritual que permanece, nós damos alimentos estragados, tóxicos, perigosos, que enfermam o nosso corpo espiritual. E por repercussão vai enfermar o nosso corpo físico. Então ele precisa de alimentos também, como alimento da prece, da meditação, do pensamento elevado, do nosso exercício no bem.
É preciso manter esse corpo saudável, porque é o nosso eu na vida espiritual. Nós somos cidadãos de dois mundos. Pelo corpo físico, nos ligamos ao mundo terreno, material. Pelo espírito, nós nos ligamos ao mundo espiritual. Ambos exigem responsabilidades mútuas. Mas nós não mais podemos deixar de lado ou não priorizar as conquistas do espírito. Hoje em dia, por exemplo, vemos famílias, pessoas de uma vida muito boa, têm tudo aquilo que precisam, têm uma condição muito boa de vida, mas trazem no íntimo uma tristeza, uma amargura, uma melancolia, que não conseguem definir a causa. Ninguém lhes ofendeu, ninguém lhes magoou, mas surge aquela tristeza de uma forma indefinida. E aí então procura-se suprir essa situação, e às vezes busca-se viagens, conquistas de bens materiais, e isso momentaneamente alivia, para logo depois voltar à mesma circunstância. E por que muitos cultivam essa tristeza, essa melancolia, uma dor interna que nós não conseguimos dimensionar como e de onde? E aí há uma orientação que é trazida pelos amigos espirituais. A velocidade da evolução e do progresso do mundo físico não é acompanhada pelo espírito, pelo mundo íntimo. Então, ambos se distanciam por frequências diferentes. E isto gera no espírito como lacunas que precisam ser preenchidas. E o homem equivoca-se preenchendo com os bens materiais. Mas ele precisa preencher, como dizem os benfeitores espirituais, pela obra do Evangelho no nosso coração. Somente cultivando o Evangelho, nós vamos perceber que todas essas situações começarão a serem normalizadas. Quando nós avançarmos num ritmo maior no nosso campo evolutivo, nós estamos muito preocupados no ter. E estamos desligados do ser. Claro que não há nenhuma crítica aos cultivos dos bens materiais, de maneira nenhuma. Nós estamos encarnados num mundo material e necessitamos sim das coisas da matéria. Mas como eu disse, precisamos ver as prioridades. E as prioridades do espírito pedem urgência. É como diz os benfeitores espirituais, muitas vezes nós queremos despertar as pessoas para a realidade da construção no coração do Evangelho, queremos orientar, queremos conduzi-las para um caminho renovador. Então, dentro das sessões espíritas, dentro da casa espírita, quantos benfeitores vêm e trazem a mensagem do plano espiritual?
sempre com objetivos de elucidar, de confortar, de conduzir. E às vezes nós nos encantamos com aquela mensagem, nós nos emocionamos, nós nos sensibilizamos e cultivamos naquele momento um desejo mesmo de uma postura renovada. Aquela mensagem por vezes nos toca o coração, nos desperta. Mas é como dizem os espíritas, enquanto dentro da casa espírita. Porque basta de 5 minutos no mundo exterior, na rua, para que mostremos uma amnésia espiritual perante aquilo que os benfeitores fizeram tanto esforço por trazer. Então, deixando a casa espírita em contato com a rua, com o dia a dia, aquela mensagem que naquela hora nos emocionou e nos trazia um impulso para renovações, acaba sendo esquecida, acaba sendo deixada de lado e voltamos-nos para as nossas preocupações habituais e rotineiras e muitas vezes estamos patinando em círculos, não saímos do lugar, e aí pelas preces pedimos auxílio ao plano espiritual, pedimos a Jesus, pedimos aos benfeitores que nos auxiliem, que nos ajudem. Eles já estão fazendo o que podem. É que nós ainda não percebemos, mas estão colocando todos os esforços nisso. Porque Jesus já disse: nenhuma ovelha do meu rebanho ficará perdida. Portanto, a obra do Evangelho é prioritária. Reflitamos nisso. Muitas vezes a gente pensa: puxa, o que foi que eu fiz em vidas passadas? Como eu atuei? O que será que eu fiz? Nós não precisamos de uma regressão de memória, não. Olhe a sua vida hoje. Olha o que você vem enfrentando hoje. Olha o que você vem passando. Olha as pessoas que se aproximaram de você. E pelo modo de vida e por tudo que vai estar acontecendo, você já vai ter uma boa noção de quais foram essas obras no passado. Então, meus amigos, reflitamos. Não percamos mais tempo. Nós já estamos no limite das possibilidades. E que Jesus nos fortaleça. Nos ajude a tirar aquela armadura do nosso coração. Colocarmos mais esforços, mais boa vontade, para que a obra do Evangelho possa fazer-se em nós, para que possamos corresponder com a expressão de Jesus: vós sois luzes, faça brilhar a vossa luz. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e que Jesus nos fortaleça, nos ampare e nos abençoe a todos. Muito obrigado.